Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu caro irmão, minha cara irmã. Aqui quem vos fala é o Padre Daniel, da Paróquia de Santa Bárbara. Hoje, dia 11 de fevereiro, a Igreja recorda a memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes e nos convida a refletir o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo de 24 a 30. Mostra Nosso Senhor Jesus Cristo que foi para a terra de Tiro e Sidônia, terra de um povo estrangeiro, terra de um povo pagão. E ali haverá grandes milagres, porque aquele povo, embora fosse considerado indigno e pecador, foi um povo que confiou em Deus. No início do Novo Testamento e no início da igreja, o evangelho se difundiu entre os pagãos, em Roma, na Tessalônia, em Éfeso. O povo de Israel, o povo judeu rejeitou com veemência o Santo Evangelho, mas os estrangeiros acolheram muito bem, com esperança e alegria, a palavra de salvação. E essa rejeição dos judeus aos estrangeiros é muito moderna. Nós vemos o Santo Padre, o Papa Francisco, enviando mensagens aos países europeus para poder acolher os estrangeiros que muitas vezes morrem nas viagens de barco, nas travessias pelo deserto, muitas pessoas que migram e morrem pelos caminhos, sem acolhida, sem apoio, sem ajuda, fogem das guerras, fogem das crises econômicas, do tiranismo. O estrangeiro sempre foi mal visto ao longo do tempo da história. O estrangeiro é mal visto porque é aquele que vai contaminar a cultura, é mal visto porque vai roubar de nós nossa terra, nosso emprego, é um perigo de assalto. Os preconceitos são imensos e Jesus vence todas essas barreiras. E então, quando Jesus estava nessa terra dos pagãos, foi uma mulher que tinha ouvido falar de Jesus. Ela foi até ele e caiu aos seus pés. Era uma mulher pagã. Ela suplicou a Jesus que expulsasse o demônio de sua filha. Jesus disse: Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Mesmo Jesus sendo misericórdia e compaixão, ele apresenta uma pequena resistência para ver a fé daquela pessoa, para testar se a fé dela era uma fé madura, paciente e consciente, ou se era uma fé imediatista, ansiosa, sem perseverança. Claro que Jesus queria curar e queria fazer o bem àquela mulher e sua filha, mas ele não quer dar de imediato. Ele espera que ela seja perseverante no seu pedido. E a mulher, com muita sabedoria, respondeu: Sim, Senhor, é verdade. Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Jesus sempre foi claro que veio evangelizar a todos, mas primeiramente a raça eleita de Israel, ao povo eleito, os judeus, mas estes não acolheram a sua mensagem. E as suas migalhas caíram para os pagãos, que comeram e se saciaram. Então Jesus disse: Por causa do que acabastes de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de sua filha. O demônio aqui pode ser entendido não somente como um espírito mau, mas também como uma doença, que eles não sabiam a origem. Como a medicina era muito atrasada, como não haviam estudos e não haviam ainda conhecimento mais profundo sobre a causa das doenças, muitas vezes se atribuía as doenças a possessão demoníaca. Mas Jesus cura a tudo e a todos e liberta aquela menina e liberta sua mãe, graças à fé perseverante e insistente daquela mãe, que não desistiu, que não desanimou diante
dos desafios, diante das provações e dificuldades. Aquela mulher voltou para casa, encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Jesus curou aquela menina de longe, somente com a força de sua palavra e com a intercessão de sua pobre mãe. O coração de Jesus é bondoso, misericordioso e acolhe a todos. Embora para muitos saber que Jesus ama a todos seja ofensivo, muitos gostariam que Jesus amasse somente os bons, amasse somente os santos, os perfeitos, e que ele rejeitasse e excluísse os pecadores. Nós vemos isso muito claro nos tempos atuais, o ódio de muitos contra a Igreja de Cristo, que acolhe, que envia mensagens de solidariedade e de acolhida. Mas é assim o jeito de Jesus. E se somos do Cristo, não podemos ser diferentes dele, ainda que isso nos cause perseguição, rejeição e exclusão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.